Bom dia a todos! Bom, para a aula de hoje, nós daremos continuidade no conteúdo a partir da página 48, tá bom? Então, nós daremos continuidade com o tema dinâmica climática. Então, antes de vocês começarem a assistir essa videoaula, eu vou pedir para vocês darem um pause e pegarem os seus livros, tá bom? Então, eu preciso, para vocês conseguirem entender melhor essa aula, que vocês estejam com o livro aberto a partir da página 48, certo? Então, vamos continuar. Para essa videoaula de hoje, eu preparei alguns esboços que vocês verão as minhas habilidades artísticas, que são muito boas, né? Só que não, mas tudo para vocês conseguirem aprender, tá bom? Então, a gente vai ter alguns esboços de alguns desenhos e eu preferi acabar escrevendo esses mapas mentais e porque seria uma forma mais fácil de eu pontuar, tá bom? Então, ao longo do vídeo, vocês verão a minha mão com uma caneta apontando e escrevendo algumas coisas, tá bom? Certo? Então, vamos lá. O tema da nossa aula, ele tá lá na página 48 e é intitulado de Dinâmica Climática. Então, é o seguinte, nós já vimos, né, que o clima da Terra, ele é fortemente influenciado pelos fatores astronômicos e terrestres, que nós acabamos de estudar e revisar também. E esses fatores, eles exercem influência sobre os elementos climáticos, determinando o clima nas regiões do nosso planeta. Ou seja, são esses fatores que vão determinar a umidade relativa do ar, a temperatura, a ocorrência de chuvas, entre outros, tá bom? Então, ele acaba ajudando nisso daqui. Então, para a gente continuar esse raciocínio, nós iremos estudar as correntes de ar e água, tá bom? Então, se vocês virarem a página, lá na página 49, a gente tem um textinho falando sobre a circulação atmosférica. O que seria isso? Vamos lá. A circulação atmosférica, ela diz a respeito à dinâmica da circulação dos ventos, ou seja, das correntes de ar no nosso globo terrestre. A gente viu lá na nossa revisão que o nosso planeta, ele não recebe a mesma quantidade de radiação solar, certo? Então, tem faixas no nosso planeta que vão receber uma maior quantidade da radiação solar e tem faixas que menos, certo? E devido a essa não uniformidade, a gente tem a geração de massas de ar. Então, vamos relembrar algumas coisinhas. Vamos imaginar. Vamos imaginar o nosso planeta. Imagina que isso daqui que eu desenhei, esse círculo, é o nosso planeta, tá bom? Então, nas extremidades eu tenho o Polo Norte e Polo Sul. E aqui no meio eu vou sinalizar a linha do Equador. Então, eu vou colocar aqui, linha do Equador. Então, a gente viu que a radiação solar, ela vem e bate e atinge toda essa área, tá bom? Então, ela vai atingindo toda essa área, até chegar nos polos, que a gente viu que ela vai pegar no polo praticamente a sua extremidade. Então, de forma geral, regiões que ficam próximas do Equador, elas recebem uma maior quantidade de radiação solar, tá bom? Consequentemente, nós temos temperaturas elevadas. Já se a gente olhar aqui para os polos, Polo Norte e Polo Sul, a gente é só lembrar daquele desenho da revisão que estava bem mais fácil, tá bom? Mas dá para vocês entenderem da mesma forma. Então, aqui no Polo Norte e Polo Sul, se a gente tracejar, a gente vê que é uma pequena faixa de radiação solar que chega lá. E aí, a gente tem que os polos vão receber uma menor radiação, consequentemente, vão ter temperaturas baixas, tá bom? Então, esses daqui são alguns conceitos que a gente tem que ter para continuar a nossa unidade.
Mas o tema que eu falei lá em cima é circulação atmosférica. Então, a gente tem essas duas propriedades, de locais com altas temperaturas e locais com baixas, tá bom? E ele vai se movimentando ao longo do nosso globo terrestre. Só que como ele se movimenta? É a partir daí que a gente vai começar a estudar, tá bom? Então, a gente tem que a circulação atmosférica, ela é provocada pelas diferenças de pressão. Então, quando esse ar começa a circular, ele é provocado pelas diferenças de pressão e a temperatura. E a gente chama isso de um processo de convecção, tá bom? Que a gente vai ter que conhecer um pouquinho, entender um pouquinho como ele funciona, tá? Então, para isso, eu desenhei essa linda chaleira, tá bom? Ou bule de café, como vocês preferirem, tá? Então, vamos lá. É o seguinte, o que seria esse processo de convecção? Convecção é um processo de transmissão de calor, ou seja, ela acontece devido à diferença de temperatura, tá bom? Então, alguém aqui, por acaso, já fez café e colocou água para ferver e parou para observar aquela água? Se vocês nunca fizeram isso, mais tarde eu vou dar uma tarefinha para vocês conseguirem entender isso na prática, tá bom? Mas vamos lá para o nosso desenho. Aqui eu tenho uma água que eu coloquei no fogo, coloquei esse recipiente todinho com água. Quando ele aquece, a gente tem uma troca de calor, certo? Começa esse recipiente começa a trocar calor. Então, a gente tem uma geração de água quente, tá mais perto do fogo, e a gente tem uma geração de água fria, que tá em cima, que ainda não trocou calor com o ambiente. E ela acontece da seguinte forma: a gente vai ter uma massa mais leve, que é de água que vai subir, que é a água que esquentou, e a água fria vai descer, tá bom? Então, é assim que acontece. E se vocês quiserem fazer o teste em casa, é só colocar um pouco de água para ferver e jogar um pouquinho de café. E aí, quando ela estiver já quase chegando em seu ponto de ebulição, vocês vão conseguir ver que eles formam esses círculos. O café, ele vai ficar parecendo que tá dançando em círculo, tá bom? Que é esse processo de convecção, que é a transmissão de calor. Então, a gente tem esse seguinte passo. O ar é o que equivale para o nosso ar, tá bom? É o mesmo processo. O ar menos denso, ele sobe. O ar mais denso desce. Vamos relembrar aqui. A água quente, ela esquenta, ela fica mais leve, ela sobe. A água fria tem a tendência de descer porque ela tá fria, ela tá mais pesada. Então, ela ainda vai trocar calor, tá bom? A gente tem que só lembrar esses dois conceitos e a gente vai reforçar ele mais adiante, então não se preocupem, certo? Deu para entender até agora? Espero que sim. Então, eu fiz esse mapinha do nosso país, do nosso Brasil, certo? Então, a gente tem esse mapa e a gente tem aqui a linha do Equador e o trópico de Capricórnio, Capricórnio. E aqui do lado, eu desenhei as cordilheiras dos Andes, só para vocês terem noção do restante do globo, do nosso globo terrestre. E por que eu fiz esse desenho? Só para vocês começarem a ter noção que a gente vai ter correntes de ar aqui. Correntes de ar que vem daqui. Vou fazer só duas setinhas só para vocês terem noção. E correntes de ar que vem foi mais devagar, que a folhinha tava um pouquinho longe. Então, a gente vai ter várias correntes de ar que vão circulando e acabam gerando essa circulação.
Só que o que gera ela como a gente viu, esse processo de convecção. Então, é a diferença das propriedades dessas massas de ar. Massa fria, massa quente, e aí a gente tem esse ciclo. Então, é assim que acontece, tá bom? Então, agora a gente vai dar continuidade no tema, tá bom? Vou trocar de folhinha. Vamos lá. A gente também tem que lembrar alguns conceitos que eu revisei na aula passada, mas que a gente vai usar daqui pra frente, tá bom? Então, pra nunca mais esquecer. Então, a gente tem que saber a diferença de tempo e diferença de clima. E a gente tem o seguinte, o tempo, ele é um momentâneo, tá bom? Ele é o que acontece o hoje, o agora. E o clima, ele é a análise dos tempos. Como a gente viu, ele vai gerar aqueles nomes que a gente conhece, como clima tropical, clima temperado e todos esses outros, tá bom? Então, essa é a diferença básica de cada um. Mas, para ninguém nunca mais esquecer, a gente tem uma brincadeirinha que é de uma cantada, tá bom? Então, aposto que vocês já escutaram, mas se quiser conquistar uma gata ou um gato, é só você fazer o seguinte, é uma boa cantada, então vamos lá. Então, e vocês nunca mais vão esquecer esses dois conceitos. A cantada é o seguinte, você vai chegar na pessoa e vai perguntar, você sabe qual a diferença de tempo e clima? Aí a pessoa vai no lógico dizer não. E aí você fala o seguinte, a diferença é que clima é o que tá rolando entre a gente e tempo é o que a gente tá perdendo, tá bom? Então, é uma brincadeirinha, mas só para vocês entenderem que o clima, ele é uma análise do tempo, tá bom? Que é com grandes estudos e vão gerar o tropical, o temperado. E o tempo, que é o que a gente tá perdendo, é o momento, tá bom? O hoje, certo? Então, vamos lá dar continuidade nos nossos estudos. A gente vai voltar a falar agora sobre pressão. Então, é o seguinte, o processo da movimentação de massas de ar, ele segue aquele mesmo princípio que a gente falou da chaleira. Ops, as palavras estão se enrolando hoje. Então, ele segue aquele mesmo princípio. E quando o ar é aquecido, ele fica menos denso, então ele sobe, certo? E quando o ar ele é resfriado, ele fica mais denso, a tendência dele é descer. E esses dois, eles geram o que a gente chama de pressão, tá bom? Então, a gente tem aqui uma alta pressão, o ar é mais denso, e a gente tem uma baixa pressão, o ar é menos denso, tá bom? Então, a gente tem essas duas propriedades. E aí, um bom exemplo para explicar esse fenômeno de pressão é a nossa linda praia que está aqui. Então, para quem não identificou, isso daqui é uma praia. Falei para vocês que eu sou ótima, sou uma desenhista nata. Mas tudo para vocês aprenderem, tá bom? Então, isso daqui é uma praia. Alguém aqui, eu aposto que alguém já pagou um mico na praia em que você vai andar na areia e a areia está muito quente e você começa a correr em direção ao mar, ao nosso oceano. Isso acontece devido a essa influência de pressão, tá bom? Então, a gente tem o seguinte esquema. Durante o dia, a superfície da nossa praia, ela vai se aquecer bastante. Então, aqui, ó, que são as nossas, vou fazer bolinhas, são a nossa areia, a superfície terrestre. Vamos imaginar aí, usa a imaginação aí, acredito em vocês. Então, aqui é a nossa areia. Ela, durante o dia, ela recebe calor e acaba esquentando. E aí, a gente tem um mar. Lembra que a gente revisou sobre maritimidade e continentalidade? A gente tem algumas propriedades de lá. Por exemplo, a gente tem que a água, quando a gente tem grandes porções de água, ela vai
demorar, ela vai trocar calor com o ambiente. Então, ela vai demorar para receber calor e vai demorar para poder ganhar perder esse calor também, tá bom? Então, o mar demora para ganhar e demora para perder, certo? Então, vamos voltar a esse raciocínio, tá bom? Então, é o seguinte: durante o dia, a gente tem a areia mais quente, porque a superfície acaba recebendo o sol. Vamos fazer o nosso lindo sol aqui. Eita, que esse sol tá torto. Mas vamos lá. Ela acaba recebendo o sol, e esse sol, ele acaba esquentando essa superfície, consequentemente, ele gera uma zona de baixa pressão, tá bom? Então, ele gera uma zona de baixa pressão, ou seja, esquentou demais, essa massa de ar tá muito quente, ela tende a subir, então ele é menos denso, que é o conceito de cima que a gente viu. Então, ela é uma zona de baixa pressão em relação a quem? Em relação ao mar. O mar, então, vai ser uma zona de alta pressão, tá bom? Que vai soprar a sua corrente de vento em direção ao continente. Então, quando você senta lá na praia e tá tomando aquele vento delicioso, o ar que você tá tomando, ele realmente vem em direção do mar, tá bom? Ele sempre vai caminhar de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão, tá bom? Só que à noite acontece o inverso, ou seja, eu vou apagar aqui só para vocês entenderem, mas vamos lá. Durante a noite, vamos lá com a nossa lua linda. Durante a noite, quando a gente viu continentalidade, a gente viu que aquele ambiente, ele vai perder e ganhar calor muito rápido, tá bom? Que os continentes têm essa propriedade. Por exemplo, o deserto de Saara, de dia esquenta demais, de noite esfria demais. Então, a gente vai ter aqui uma formação de uma área com alta pressão, e aí a área da nossa praia, ela vai virar de baixa pressão, tá bom? Porque aqui a gente vai ter uma maior corrente de massa de ar frio, que vai estar direcionando sempre em direção a uma de baixa pressão, que vai ser o nosso mar, que adquire o calor o dia inteiro, e ele começa a perder bem devagar, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona, certo? Então, voltando aqui em cima só pra gente reforçar. A gente tem a pressão, uma de alta pressão, que é o ar, ele fica mais denso, e a gente tem a baixa pressão, que o ar ele se torna menos denso, tá bom? E o que tudo isso gera? Ventos, que são os ventos que a gente conhece, tá bom? Então, é desse seguinte modo que isso vai acontecer, certo? E aí, a gente tem o que eu falei para vocês, a gente só vai reforçar, que são as propriedades do ar. Então, toda vez que eu falar ar menos denso, vocês têm que lembrar que ele vai subir. É só lembrar, o ar, se ele tá menos denso, ele esquentou. Se ele esquentou, ele tende a subir. E o ar, ele mais denso, ele vai descer, tá bom? Então, é esse esqueminha aqui que eu fiz para vocês. AP, alta pressão. BP, baixa pressão. E aqui eu tenho a direção. Ar quente sobe, ele vai se resfriar aqui em cima. Quando ele se resfriar, ele desce. Alta pressão, tá bom? Isso acontece para todos. Um bom exemplo para vocês entenderem isso daí, na prática, é o aquecedor e o ar-condicionado. Por exemplo, quando a gente vai lá instalar um ar-condicionado em casa, a gente coloca ele no teto, certo? Porque ele vai trazer uma massa de ar fria. E essa massa de ar fria tem propriedade que vai descer, porque ela é mais densa, tá bom? Já um aquecedor, quando a gente liga um aquecedor, normalmente ele está no chão.
porque ele vai acabar trazendo uma massa de ar quente, que vai ser menos denso. Como é menos denso, ele sobe e deixa aquele todo nosso ambiente quentinho, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona. E qual o sentido dele? O sentido sempre será, o vento ele sempre vai correr de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão, tá bom? Então, sempre a gente tem que lembrar esse conceito, o sentido que o vento vem, certo? Alguma dúvida até agora? Se tiverem, anotem aí no caderno que a gente tira na próxima aula presencial, tá bom? Então, para a gente dar continuidade no nosso estudo, eu trouxe para vocês a página, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 51, tá bom? Que tá aqui na nossa apostila. E ela tá explicando um pouquinho sobre a formação das nuvens, certo? Então, ela tem o quê? Que as nuvens são constituídas de minúsculas partículas de água no estado líquido ou em gelo, ou em ambos ao mesmo tempo em suspensão na atmosférica, certo? Então, ao contrário do que a gente pensa, as nuvens elas não são vapor d'água. Então, isso é bem interessante da gente lembrar. Elas não são vapor d'água, elas são pequeníssimas gotículas de água, tão pequenas que não conseguimos enxergar. Um exemplo bom que a gente tem é, por exemplo, a névoa que se forma no nosso banheiro durante um banho quente, por exemplo, certo? Só que para que as nuvens se formam, a gente precisa que esse vapor de água ele se condense. Então, vamos ter que lembrar, por exemplo, do ciclo da água, que vocês já estudaram lá atrás. Então, eu tenho um aquecimento de uma determinada região que tem água e ela acaba evaporando e subindo. E lá, ela tem que sofrer um processo que a gente chama de condensação, certo? Que vai auxiliar e vai transformar e vai auxiliar nesse processo de resfriamento, tá bom? Então, como a gente viu anteriormente, o ar quente, ele é menos denso, ele vai ser mais leve, ele sobe para a atmosfera. E durante essa subida, a temperatura acaba diminuindo, fazendo com que o vapor d'água que esteja presente lá, ela vai e se resfria e passa para o estado líquido e forma as nuvens e posteriormente vai gerar a famosa chuva, tá bom? Então, existem algumas maneiras de como isso acontece, que é um exemplo que tá bem legal numa imagem abaixo aqui na apostila de vocês, tá bom? Então, vou mostrar agora para vocês os 4 tipos de como a gente consegue a geração de uma nuvem, certo? Vamos lá? Vamos lá. Primeiro processo a gente já conheceu, que é o processo de convecção, tá bom? Que a superfície terrestre ela é aquecida pela radiação solar e o ar próximo da superfície é aquecido, torna-se menos denso, tá bom? Então, o ar aquecido ele é mais leve, ele sobe, o vapor de água contido na parcela de ar ele acaba se condensando e ele vira no estado líquido em altas temperaturas, tá bom? Então, vamos olhar aqui embaixo. Aqui a gente tem o processo de convecção. Então, eu tenho uma superfície que ela vai ser aquecida, esse ar vai subir, ele vai subir, e a gente tem a geração de nuvens. Aqui o ar ele está menos denso, tá bom? Então, ele vai gerar as nossas nuvens que vão se resfriar. Se tiver presença de umidade lá dentro, vai chover. E aí, quando ela se resfria, ela manda ventos secos aqui para baixo, tá bom? Vamos lá para o segundo. Levantamento do ar devido à topografia. Topografia, relevo, tá bom? É alguma coisa em condição do nosso relevo. Então, a gente tem o seguinte, ela ocorre quando o ar ele é forçado a subir devido a uma montanha ou uma cadeia de montanhas, tá bom? Então, o ar, ao subir a montanha, ele se torna mais frio
Ele diminui a temperatura, favorecendo a formação de nuvens. Então, vamos lá embaixo. Essa segunda imagem, ele acaba sendo forçado a subir, tá bom? Como a gente leu lá em cima. O próximo é a convergência do ar. Convergência. Vamos lá. Ocorre devido ao encontro de dois fluxos de ar com direções diferentes em uma região de baixa pressão. Então, a gente tem que lembrar, uma região de baixa pressão normalmente vai estar quente. Então, ela vai acontecer da seguinte forma: a gente tem duas massas de ar de alta pressão que vão fazer que esse ar quente, ele circule, suba, aqueça, né? Vai gerar as nossas nuvens. Se tiver umidade, vai chover. E ele acaba fugindo, tá bom? Então, é por isso que a gente tem esse nome de convergência do ar. Ele acaba subindo para sair desse encontro de duas diferentes massas de ar, fluxos de ar, tá bom? E aí, por fim, a gente tem um levantamento do ar ao longo das frentes frias, tá bom? Então, ela ocorre devido ao encontro de duas massas de ar com características diferentes, uma mais fria e uma mais quente. Então, a gente tem aqui o nosso exemplo. Aqui desse lado, a gente tem a massa de ar fria, aqui a quente normal e a fria. A gente viu que a quente, ela é menos densa, ela vai subir, tá bom? E a fria não, perdão. A quente, ela é menos densa, ela vai subir. E a fria, que está aqui do ladinho, ela vai continuar, a tendência dela é descer. Então, a gente tem esse processo que acaba levantando o ar, certo? Então, a gente acaba... E tudo isso foi para explicar um pouquinho de como as nuvens são formadas, tá bom? Espero que tenha dado para entender, mas qualquer coisa a gente acaba repassando isso daí, certo? Vocês só tem que ter noção que o ar, ele é influenciado pelos dois tipos, de baixa pressão e de alta pressão. E aí a gente tem a geração de nuvens, certo? Então, vamos lá dando continuidade na nossa apostila. Bom, e lá na página 52, a gente tem essa imagem, tá bom? Que é referente à circulação geral da atmosfera, tá bom? Então, a gente tem algumas setinhas e alguns nomes que vão mostrar por onde esse ar caminha. Lembra que eu falei lá no início do exemplo? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui nesse exemplo, que a gente vai ter massas de ar que vão circular e vão influenciar no nosso clima, a gente vai ter a mesma coisa para todo o globo terrestre. Então, a gente vai aprender 3 células, que são células importantes, de definição desses tipos de ar, certo? Só que para isso, eu fiz um esboço para tentar entender melhor como isso funciona, tá bom? Então, eu vou trocar para o nosso esboço. E a gente tem esse lindo esboço, tá bom? Então, aqui, ó, circulação geral da atmosfera. Vamos imaginar o seguinte, eu peguei o planeta Terra, imagina que eu peguei o nosso planeta Terra, segurei aqui na mão e acabei virando ele, tá bom? Eu vou girar o nosso planeta e virar ele como se fosse de lado. Lembrando que lá no universo a gente não tem um lado do nosso planeta. Mas imagina que eu virei ele de lado. E a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui a nossa superfície, o corte, né? E aqui a superfície em cima. Então, eu vou ter aqui, ó, a linha do Equador. Eu cortei o nosso globo, o nosso planeta tá de lado. Vou ter a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Polo Sul, tá bom? Eu girei nosso planeta de lado. Aqui eu tenho a mesma coisa, linha do Equador, Trópico de Câncer, Polo Norte, tá bom? Pra gente tentar entender um pouquinho como funciona essa circulação de ar.
Lembra que a gente falou que a região equatorial, ela vai receber uma grande quantidade de radiação solar, consequentemente, ela vai ser quente. Então, quando a gente tem uma massa de ar quente, a gente tem uma zona de baixa pressão, tá bom? É só lembrar daquele símbolo que eu falei lá atrás. Zona de baixa pressão. Se é de baixa pressão, o nosso ar ele tende a ser menos denso, ele vai subir, certo? E aí a gente tem a geração do quê? Ops, quase derrubei. A gente tem a geração de nuvens. Nuvens que podem chover devido a essa grande umidade que a gente tem nessa região, tá bom? Então, essa região tem bastante chuva devido a esse processo. Só que essa nuvem, quando ela chega lá, depois que ela choveu, ela vai se condensar. A gente tem a geração de ar. Ar o quê? De ar seco, tá bom? Então, a gente vai ter a geração de ar seco para cada lado. E aí, quando esse ar seco, ele sempre vai em direção a uma zona de alta pressão, tá bom? Então, a gente tem uma geração de uma célula aqui, que daqui a pouquinho eu vou falar o nome dela. Então, a gente tem que lembrar assim, o caminho do ar, ele sempre vai ser de uma alta pressão para uma baixa pressão. Então, a gente vai ter correntes de ar que vêm dessa região, que vai vir lá do Trópico de Capricórnio, assim como o Trópico de Câncer, trocando, e o Trópico de Capricórnio, tá bom? Eles sempre vão mandar essa corrente para lá. E aí, a gente tem a geração de ventos, vou escrever aqui por cima, mas eu tenho a legendinha aqui do lado. Ventos alísios, tá bom? São ventos que acabam sendo provocados devido a essa troca, tá bom? Então, vamos lá relembrar o que é. Isso gera o que a gente chama de célula tropical, que são entre as linhas do Equador e o Trópico de Capricórnio e de Câncer, e ela gera a formação dos ventos alísios. Então, quando a gente tem região aqui, esse tipo de região, a gente vai gerar esses ventos alísios, certo? Lembrando, entre os trópicos e o Equador, tá bom? E aí, a gente vai seguir essa mesma analogia para os demais aqui na lateral, para a gente continuar entendendo, tá bom? Então, aqui em cima, eu gerei uma célula, tá bom? Que é a célula que a gente já viu, a célula tropical. Vou escrever aqui em cima só para vocês lembrarem. Célula tropical, certo? Que vão influenciar e vão trazer os famosos ventos alísios, tá bom? Então, a gente vai agora direcionar aquelas correntes. Lembra que a gente tá falando aqui do Polo Sul. Polo Sul é frio, então a gente tem uma zona de alta pressão que vai influenciar para uma zona de baixa pressão, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Entre uma zona de baixa pressão, a gente sempre terá outra de alta pressão. Então, a gente vai fazer uma setinha direcionando que caminho esse vento fará, tá bom? É sempre assim. Vamos fazer isso do outro lado também. A gente tá falando do Polo Norte. Polo Norte frio, zona de alta pressão, para uma zona de baixa pressão. A gente viu que a tendência de uma zona de baixa pressão é o quê? O ar subir. Quando ele sobe, ele vai gerar a formação de nuvens. Imagine que isso daí seja uma nuvem linda, tá bom? Então, a gente gera a formação de nuvens. E essas nuvens, se tiver umidade, se ela tiver evapotranspiração, a gente vai gerar as chuvas, tá bom? Mas esse ar, quando ele se condensa, ele vai ter que descer. Ele vai descer e vai para uma zona de alta pressão. Ou seja, ele vai aqui pro ladinho.
porque essa massa de ar vai ter que descer de cada lado. Só que a gente vai ter 2 gerações de células diferentes. Quando isso acontece, eu tenho aqui uma célula que a gente chama de férreo, que a legendinha dela tá aqui em cima. Então, a célula de férreo, ela é intermediária aos trópicos de câncer, vamos lá, trópico de câncer e o polo, e a lateral também vai acontecer a mesma coisa, que é o trópico de Capricórnio e o polo. Já já a gente faz essa daqui, tá bom? Mas vamos lá. E aqui, desse outro lado, a gente vai ter uma outra característica. A gente vai gerar o que a gente chama de célula polar. Ela ocasiona zonas de alta pressão, tá bom? Sempre os polos vão ocasionar isso que a gente já falou. E ela vai formar os ventos polares. Então, aqui eu tenho a zona polar, que é a célula polar. E o outro lado, a mesma coisa. Então, vamos lá. Baixa pressão, o ar ele é menos denso. Se ele é menos denso, ele vai subir e vai formar nuvens. Se tiver gotículas, pode condensar, gerar chuva. E esse ar ele vai esfriar. Quando ele esfria, ele vai para uma zona de alta pressão. Esfriou, ele desceu, tá bom? É só lembrar, esfriou, ficou pesado, ele tem que descer. Acontece também do outro lado. Esfriou, ficou pesado, tem que descer. Só que desse meu lado, entre o trópico e o polo, a gente vai ter a zona de férreo, tá? A célula de férreo. E aqui desse lado, eu vou escrever aqui fora, tá bom? A gente vai ter a célula polar, tá bom? Então, é basicamente assim que acabam circulando, tá? É assim que acaba se tornando essa circulação que a gente tem naquele desenho, tá bom? Certo? Então, eu usei esse exemplo para a gente mostrar como que a movimentação da massa de ar em nível global ela vai funcionar, tá bom? Porque ela segue a formação dessas três células de movimentação atmosférica, tá bom? Como a gente viu, a célula tropical, a célula de férreo e a célula polar, tá bom? Então, é assim que a gente tem a circulação. Sempre lembrando que o ar, ele circula, né? De uma zona de alta pressão para uma baixa pressão, tá bom? E aí, devido às características de menos denso, mais denso, a gente tem a formação de nuvens e a influência desse ar, tá bom? E aqui, a gente tem, por exemplo, na linha do Equador, a geração de ventos alísios, tá bom? Nessa região aqui todinha, certo? E agora a gente vai dar continuidade com o segundo tema, tá bom? Que lembra que eu falei que a gente ia estudar o ar e as propriedades das correntes oceânicas também, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na página 53, deixa eu arrumar aqui para vocês. Aqui na página 53, eu tenho esse mapinha que vai mostrar um pouco sobre as correntes marítimas, tá bom? Que é a circulação, que a gente vai estudar um pouquinho sobre a circulação oceânica. Ops, vamos lá. Ou seja, a circulação a gente tem que lembrar que a gente tem as massas de ar, mas a gente também tem a circulação oceânica. E ela é um fator determinante para o transporte do calor do nosso planeta, tá bom? Então, ela é fundamental no sistema de controle do clima terrestre. Então, mudanças na dinâmica da circulação oceânica podem trazer como consequência o aquecimento global, tá bom? E as correntes marítimas, elas vão ter grande importância para o clima, principalmente porque são responsáveis pelo equilíbrio da temperatura e umidades dos diversos locais do nosso planeta.
Só que aí a gente tem a geração dessas correntes. Então, a gente tem dois tipos de correntes. A gente tem as correntes quentes, deixa eu alinhar aqui para vocês, que formam-se na zona intertropical, próxima à linha do Equador, e elas são mais superficiais, e suas águas apresentam temperaturas mais elevadas, tá bom? E ela se movimenta em direção aos polos. Então, vamos pegar aqui o nosso desenho. Ela sempre vai movimentar tendência de ir para a direção ao polo, tá bom? E as correntes frias, elas formam as zonas polares. Elas formam-se a partir das zonas polares, são profundas e as águas, consequentemente, são mais frias. E aí, a gente tem a geração de duas principais correntes marítimas. Quando é quente, a gente tem a corrente marítima de Golfo, e quando é frio, a gente tem a corrente marítima de Humboldt, tá bom? Acho que é assim que se pronuncia, não lembro exatamente porque é um sobrenome de um senhor que acabou descobrindo esse processo, tá bom? Então, o que a gente tem que lembrar? Que a gente tem correntes de massa de ar frio e quente. Um bom exemplo para a gente lembrar disso na prática é lá no filme do Nemo. Eu aposto que todo mundo já assistiu. E aí lá a gente tem um personagem, o esguicho. Lembra daquela tartaruguinha? E eles acabam surfando em uma zona, tá bom? Então, quando eles surfam em uma determinada zona, a gente consegue ver como se fosse um túnel que ele vai caminhar, que ele até parece um pouquinho de uma névoa. Vou ver se eu consigo o vídeo para vocês. E ali é uma área de água quente. Então, por mais que não pareça, no nosso mar, a gente tem sempre um canal de água quente e um canal de água fria, tá bom? E a gente vai ter esses ciclos, assim como na nossa atmosfera, que vão regular diversos aspectos no nosso planeta, tá bom? Então, eu vou ver se eu encaixo um trechinho do filme do Nemo, só para vocês terem noção do que é a corrente quente, a corrente fria, tá bom? Então, aqui, eu já virei nessa página, eu tô lá na página 54, e a gente tem o deserto de Atacama, tá bom? Lá no Chile. Ele é considerado o deserto mais alto e árido do mundo, tá bom? E ele é influenciado pelaquela corrente marítima fria de Humboldt, tá bom? Que ele é responsável pelo clima, né, de toda essa região, tá bom? Então, a gente tem aqui como curiosidade que ele vai acabar gerando todo aquele clima que a gente já discutiu um pouquinho no início da aula, certo? Então, pra gente finalizar essa aula, a gente vai continuar a partir daqui de previsão do tempo. Eu vou solicitar que vocês deem uma lidinha, porque é bem fácil sobre a previsão do tempo. E aqui a gente tem a presença desse QR Code, que é um vídeo bem legal, que dá para vocês assistir um pouquinho e entender como funciona, tá bom? E aí, para a próxima aula, eu vou solicitar a realização dos questionários, página 56 e 57, tá bom? Então, para a próxima aula, realização dos questionários, tá bom? Então, por hoje foi só. Espero que tenha dado para entender um pouquinho melhor, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, anotem no caderno que a gente vai tirar na próxima aula junto com a correção do questionário, certo? E um lembrete, esse questionário, como eu já conversei com vocês, ele vai ficar como uma atividade avaliativa, tá bom? Então, a gente tá finalizando o bimestre, né? E eu vou avaliar ele.
Então, eu vou solicitar, eu vou abrir aqui uma tarefa para vocês me entregarem e eu vou solicitar que vocês tirem foto desse questionário com uma letra legível, tá bom? Eu ainda não aprendi a ler árabe. Então, com uma letrinha legível, escrevam e vão acabar me enviando para mim poder avaliar. E qualquer dúvida que surgir, é só me procurar.